Olá, bom dia. Na paz, no amor, na graça, na bondade do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim está escrito, toda vez que formos orar e mencionar a palavra de Deus, Pai, então somos recomendados e orientados pelo apóstolo Paulo e pelos demais discípulos, naturalmente, que sempre o façamos em nome de Jesus. Tudo o que nós fizermos tem que ser feito nele, com ele, por ele. Sempre em nome de Cristo Jesus. A nossa vida, ela tem que estar fundamentada, ela tem que estar totalmente orientada, direcionada para os ensinamentos de Jesus. E é isto que nos leva a termos um mundo que nós temos, justamente por não estar fundamentado nos alicerces do Evangelho de Jesus, que é, então, como ele disse, a pedra angular, a pedra principal. Na linguagem de hoje seria a planta de uma casa, de uma edificação. A planta da casa. Naquele tempo, eu confesso que já ouvi algumas explicações, mas não lembro sobre a chamada pedra angular. Parece que é uma pedra que ela era uma pedra especial, que tipo o metro de hoje, que é ela que então dava as justas medidas para que a casa fosse construída com precisão e não ficasse, na hora de botar o telhado, muitas vezes a pessoa vai ver que a casa está fora de ângulo. Ela não fica bem esquadrejada, aí é problema sério. Prumo, ficar bem no prumo, né? Bem na vertical e no nível. Então, uma casa precisa de muitos cuidados e, infelizmente, os que constroem são muito pouco valorizados. É lamentável isso. A mão de obra ninguém valoriza. Às vezes os próprios pedreiros, já vi alguns dizerem assim, bom, eu vou fazer minha casa porque daí a mão de obra não pago a mão de obra, então já economizo bastante. Sem querer eles se traem também, né? Mas é fundamental o construtor, muito importante, importantíssimo, sempre foi falado disso. Até há quem diga, né, que o Senhor Deus Pai, esse pessoal a maçonaria, identifica Deus como o arquiteto do universo, o construtor do universo. Então, ele, Cristo Jesus, seria então hoje as medidas exatas. Sem essas medidas não há como termos uma vida, um mundo justo e verdadeiro e que caminhe na justiça e na verdade, com toda certeza. Então, por isso, veja, eu estava meditando sobre o Evangelho de João. Eu falei na última live, então, que Jesus disse lá em João 18, em Lucas 18:8, que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Vai encontrar fé? E eu mencionei uma passagem que fala sobre o rico, que disse para Cristo Jesus, né, que ele tinha, então, muita fé. Epa, para aí, não é bem assim. Ele não disse que tinha muita fé, ele perguntou para Jesus o que precisava para ser salvo. Ele disse, veja, tudo isso eu faço, ele disse para Jesus. Os mandamentos eu obedeço desde criança, quer dizer, isso ele disse que tinha muita fé. Porque para fazer isso, entende-se que tem muita fé. Então as pessoas elas ficam muito limitadas, bitoladas ao texto. E tudo, veja, quando está escrito assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem crê, tudo é possível aquele que crê, quer dizer, todo o Evangelho, as Escrituras estão fundamentadas na fé. Não é uma passagem que vai falar sobre a fé. Todas.
Desculpe, eu estou falando bem alto para chamar atenção mesmo, né? Toda a Escritura está fundamentada na fé. Não tem outro método. Não existe. É a fé. Por isso Jesus diz, vocês não creem em mim. Vocês não creem em Deus. Vocês não creem em Moisés. Vocês não creem na palavra dele. Não tem como. Não tem. Se tratando de Deus é por fé. Por isso observem que foi falado também que os espíritas, que esse pessoal que ouve vozes e vê vultos e tudo mais, eles não precisam de fé. Eles duvidam até da fé. Eles não precisam de fé. Como eu disse, que uma pessoa muito chegada a mim, ela foi nesse curador da Abadiana sem fé nenhuma. E voltou de lá vendo coisas. Vendo coisas. E hoje ela é a médium. Médium, quer dizer, o que é um médium? É o que faz a mediação dos espíritos dos mortos com os espíritos vivos, né? E aí a Bíblia, as escrituras já dizem assim, né? Como podem os mortos ajudar os vivos? Pessoas que morreram acidentadas, morreram de uma doença terrível, como se vocês forem olhar os livros psicografados, muitos ali tiveram uma morte feia, horrível, sim, mas muitos usam o nome de Paulo, usam o nome do Espírito da Verdade, usam outros nomes para dar credibilidade. Mas veja que eles, invariavelmente, né, viveram o que viveram, do jeito que viveram, e muitos fracassaram, literalmente fracassaram. Agora vamos ensinar os vivos a viver. E vem os conselhos mais bobo, mais estúpido, que não tem fundamento, sabe? Vem repetir, dizer o que já está dito há muito tempo. Não tem autoridade nenhuma. Nenhuma autoridade, toda está no nome de Jesus. O que eles chamam de mentiroso o tempo todo. O tempo todo chamam de mentiroso. Bem, mas então veja que o Evangelho de João, também que eu citei na última live, que mais fala sobre o amor. É o que mais fala sobre o amor. O que mais aprofunda o tema sobre o amor. É o que mais clareia, né? O que fala com extrema claridade sobre o amor, que é o anúncio. E também é o que fala com extrema claridade sobre o ódio, sobre o mal, os maus e sobre a maldade, a denúncia. Ali no Evangelho de João é que está escancarado, para todo mundo ver, né? Os que têm ouvidos para ouvir, então vão ver ali, lendo o Evangelho de João, as profundezas do amor, explicadas, esmiuçadas em detalhes sobre o amor e também sobre o ódio. É ali que Jesus diz e chama os fariseus, os escribas religiosos de víboras, serpentes venenosas, filhos do diabo. Tá vendo? É ali que ele diz. Para quem que ele diz? Para os romanos? Para o imperador romano? Disse para o César, para o governador Pôncio Pilatos? Disse que o exército de Roma seria as víboras, cobras venenosas, filhos do diabo? Certamente também, mas ele identificou especificamente como os religiosos. Como os religiosos. Porque quem que ele disse, vocês serão filhos 2 vezes mais... Vocês saem fazer discípulos prosélitos e uma vez feitos membros da sua igreja, eles ficam 2 vezes mais filhos do inferno que vós. Aí pensando, eu nunca tinha me dado conta disso, mas pensando... Mas o que os torna 2 vezes mais filho do inferno? Pensa bem. Ele não se referiu isso, volto a dizer, sobre os pagãos, sobre os prostitutos, sobre as prostitutas, sobre os miseráveis, como hoje são esses que recebem todo o ódio do mundo. Todo o ódio do mundo. Sobre os pobres e assim por diante. Até mesmo os drogados. Ele não diz que esses são 2 vezes mais filhos do inferno. Certamente que estão perdidos. Mas ele disse que os religiosos, esses têm essa capacidade de transformar os outros em 2 vezes mais filhos do inferno que eles, que já são, né?
em 2 vezes mais filho do inferno. Mas por que será? Porque uma vez um padre disse, eu tenho memória boa para certas coisas, graças a Deus. Ele disse assim, e os fiéis andavam comentando isso. Mas a Igreja Católica não ensina a fazer o mal. Os católicos fazem o mal porque querem, porque a Igreja Católica não ensina. Então, para que ter outras igrejas se a católica só ensina a fazer o bem? Aí vamos estendendo a pergunta. Vamos indo com ela. Vamos acompanhando esse raciocínio. Os espíritas ensinam a fazer o mal? Não. Os espíritas kardecistas, não. Eu trabalho com a mesa branca, como dizem. E tem outros centros de Umbanda e Saravá também que dizem, não, esse é do bem, trabalha com a mesa branca. Aí tem outros que então trabalham com o mal, assim, né? Com o demônio, abertamente. Então, que seria magia negra e outras coisas mais, que trabalham então com o mal. Então, mas esses outros, os evangélicos também não. Ou vocês acham que os fariseus, saduceus, os escribas, os doutores da lei da época e outros mais que participavam, eles ensinavam a fazer o mal? Certamente que não. Certamente que não ensinava a fazer o mal. E a princípio ninguém ensina a fazer o mal. E muito menos então os religiosos. Vocês viram alguém dando aula de maldade? Agora estão até fazendo isso, ensinando a tirar, a comprar arma, fazer arminha nas igrejas. Agora aderiram de vez ao mal, né? Mas ainda dizem que é pro bem. Ainda dizem que é se proteger contra os mal. Então veja, onde é que está escrito isso no Evangelho? Então observem que ninguém ensina a fazer o mal. Mas por que então Jesus disse? E chamou eles de raça de víboras, cobras venenosas. E não é só o Evangelho de João. Eu estive observando, vocês olharam o profeta Isaías, ele lá no capítulo 59, aliás, leiam todo o capítulo 59 de Isaías, vamos, leia todo, já pedi para ler todo o livro do profeta Isaías. E o Salmo 140, profeta Amós, a maioria dos profetas, observem, algum deles, dessas crenças, ensinava a fazer o mal? Certamente que não. Mas por que, repito? Então, Cristo Jesus disse que eles eram filhos do diabo e faziam filhos do inferno 2 vezes pior do que eles. Se não ensinam a fazer o mal. Vocês conseguem entender como as pessoas são ingênuas? Como elas têm uma visão embotada, tapada? Veja, quem é que ensina a fazer o mal? Eu vejo seguidamente as pessoas falar em beber cerveja, tomar cerveja e falar em comer carne, churrasco. Tem maldade nisso? Não. Passear, desfrutar da vida, do melhor da vida, ser feliz. Tem maldade nisso? Não. Não tem, né? Mas no entendimento de Deus tem muita maldade. Ah, não, para aí, esse Deus eu não quero. Eu sou muito religioso, eu tenho muita fé. As pessoas que professam uma fé extraordinária. Todos esses. Vocês acham que o Malafaia não tem fé? Tem muita fé. O Feliciano tem muita fé. Vou citar esses medalhão aí, né, os mais conhecidos. Vocês acham que o Di Macedo tem muita fé? E até escreveu um livro sobre a fé natural, a fé sobrenatural. Ele tem livros muito bonitos, com certeza. Todos esses têm. O Soares também tem, né? Livros e mais livros, vários livros. E tantos outros religiosos aí têm livros e mais livros. Se você vai ler ali, é maravilhoso. Tanto que Jesus chegou a dizer que era para escutar o que os fariseus falavam. Escute o que eles falam. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Só que hoje não dá mais para dizer essa palavra, fazer o que eles fazem. Não dá. Entendeu? Então todos os religiosos, eles ensinam a fazer o bem. No entendimento dos homens. Mas no entendimento de Deus, eles estão ensinando a fazer o mal. Eles estão ensinando a serem filhos do inferno 2 vezes pior do que eles. Mas o que é isso, pastor? Eu poderia deixar aqui para cada um pesquisar e descobrir o que os leva a serem filhos do diabo e 2 vezes mais filhos do inferno do que os que os ensinam, que aqueles que os ensinam. Podia deixar aqui para cada um pesquisar, ver o que leva essas pessoas
Eu acredito que muitas pessoas, até a maioria, não vão descobrir, não. Não vão descobrir. Porque já estão com estes óculos já com as cores, com a visão dada pela religião. Pelas crenças naturais, empíricas que cada um traz consigo mesmo e por aquelas que vão adquirindo pela vida fora e justamente aquelas que lhes interessam. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu pego o que é bom. Eu pego o que é bom. Só que no entendimento das pessoas, do humano, como disse, os católicos ensinam o que é ruim? Não, tudo o que é bom. O que tem andar atrás de uma imagem? Representa a mãe de Jesus, representa um santo que viveu, uma santa que viveu o evangelho. Não tem maldade nisso? Qual é a maldade? Não tem. Os evangélicos, o que eles ensinam? A parar de beber, a parar de fumar, a parar de roubar, a parar de mentir. O que tem de maldade nisso? Não, coisa boa. Alguém ensina a fazer o mal por aí? Abertamente não. Como eu disse antes, até ensinam a comprar arma e a atirar e a matar, mas é matar os mal. Então é uma coisa boa. Não é assim que estão dizendo? Tem que metralhar, tem que torturar. Quem vota no Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, concorda com a tortura, concorda em matar os outros, discriminar e assim por diante, concorda com tudo. Então seria este o mal? Ainda não é este o mal. Isso aí já é consequência do mal. Eu estou dando algumas pistas. Dando alguns sinais. Que já pegar em arma, ser torturador e acreditar na mentira, acusar o inocente, que é o Lula, de ladrão, que não é. Isso é falso testemunho. Isso já é consequência. Isso é consequência. Não são filhos do inferno porque estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso porque são filhos do inferno. Isso não os torna filho do inferno acusar inocente e defender bandido. Isso não os torna filho do inferno. Eles estão fazendo isso porque já são filho do inferno. É bem diferente. Nós já falamos aqui que as pessoas fazem caridade, como os espíritas. De novo, o que tem contra os espíritas? Contra os espíritos mentirosos. Agora, as pessoas que seguem eles, infelizmente, vão que se tornar tanto quanto eles, mentirosos, e acreditar na mentira. Esse é o problema. E os evangélicos, tanto quanto. Os católicos, tanto quanto. Com certeza. Então veja, o que os torna? Porque, repito, isso é consequência. Eu estava dizendo, veja bem, os filhos de Deus, com certeza que são muito poucos, fazem o bem porque são filhos de Deus. Agora, há aquelas pessoas que fazem o bem e querem fazer o bem para serem filhos de Deus. É bem diferente. Há quem faça para ser, para herdar a vida eterna. Mas no ensinamento de Cristo Jesus, ele diz, não, a boa árvore, os nascidos de Deus fazem porque é da sua natureza ser e fazer o bem. Não estão fazendo para ser. Consegue perceber a diferença? Dos que são para aqueles que querem ser? Os que querem ser fazem para ser, mas os que são fazem porque são. Entenderam? Sei se me fiz entender, se fui claro o suficiente. Então observem que aquele que é nascido de Deus, que é de Deus, aí sim, mas vamos procurar onde é que tem um. Vamos ver se eu encontro. Eis a questão. Aliás, no livro eu descrevo algumas coisas sobre isso. Então veja que quando a pessoa ela faz para ser de Deus, ela não vai conseguir. Não vai. Vai vir as provas e a decepção, como eu falei antes. A pessoa vai ajudar os pobres, vai ajudar o necessitado e esses vão zombar, vão abusar, vão jogar fora, não vão valorizar. Ela vai ficar frustrada, decepcionada, não ajudar mais. Porque ela não vê resultados. Ela plantou e não colheu, como ela entendia, como ela queria. Aí ela desiste, ela desanima. Com certeza, a pessoa planta e a seca
Teve uma época, tempos atrás, aí que deu uns 5 anos sucessivos de estiadas e seca. Muitos plantadores de soja, que eu conheci na região que eu morava, faliram. Literalmente faliram. Plantavam a lavoura, perdiam tudo, plantavam outra, empenhavam a casa, empenhavam tudo que tinha e não teve jeito. Não conseguiram se recuperar. Então, veja, esses trabalhavam com pouco recurso, naturalmente, e foram perdendo sucessivamente, tiveram que desistir pela força da circunstância. E assim também são aqueles que não são filhos de Deus, eles querem ser. E aí se lançam a fazer o bem, eu tenho que perdoar, mas essa pessoa que ela fez para mim, ela tem que parar no inferno, mas Jesus diz para perdoar. Ai, meu Deus, eu não consigo entender isso, como é que eu vou fazer isso? Mas ele conseguiu, eu não consigo. Bem, tem muita gente que diz assim: ah, ele me perdoa. Não, quem perdoa é Deus, eu não sou Deus, então eu não consigo perdoar. Pede perdão para ele. Não é assim que muitos dizem? Eu não sou Deus e ninguém é perfeito e eu não consigo e essa pessoa fez o mal e ela tem que pagar. É assim que dizem. Por isso que Jesus disse, para os homens é impossível. É impossível. Mas para Deus tudo é impossível. Isto é, para aqueles que são nascidos de Deus, que então obedecem a Deus naturalmente, sem problema. Sem problema. Mas o que não nasceu de Deus, ele traz em si a raiz, a essência da maldade, a essência do ódio, a essência da ira, a essência da morte. E por isso eles se alegram e desejam a morte uns dos outros. Desejam a morte. Eu tenho falado sobre isso. Muitos pais se preocupam tanto com os filhos, essa preocupação chamado amor, que pensam em deixar herança para os filhos, deixar bem para os filhos e tudo mais. E deixam. Muitas pessoas deixam. Só que depois, esses filhos e esses genros e essas noras e esses netos vão desejar a morte dos pais, dos avós, do sogro, da sogra. Tem um ditado até que diz, né, que o sogro é que nem porco gordo, só dá lucro quando morre. Isso é uma realidade. Não pense que isso é uma piada. Mas revela, confessa uma realidade. Eu já fico esperando a morte desses aí. Tem que morrer logo. Como esse governo que está aí matando propositadamente. Pode ter certeza. Propositadamente. Anunciando esse remédio que é um veneno. É muito mais para veneno que para remédio. Certamente tem muito dinheiro por trás disso. Com toda certeza. E desejando, é um plano, é um projeto de destruição, um projeto da serpente, da víbora, que claro que ele é um dos menores, o Bolsonaro é um dos pequenos, os maiores estão por trás dele, empurraram ele para fazer, ele se presta para isso, ele e o Moro, o tal o ex-juiz aquele. Esses aí estão encabeçando essa lista, mas eles têm as costas quentes, tem gente maior, que Jesus diria, o maior pecado tem aqueles que estão por trás de vocês. Ele disse para Pilatos, nenhuma autoridade tu teria se não viesse do alto, se não viesse daqueles que estão acima de ti. Tem gente que identifica que Deus que deu autoridade para Pilatos. Conversa. Está bem claro no Evangelho. Né? Então esses dois aí, o tal de juiz Moro, o ex-juiz Moro e o Bolsonaro, e outros mais aí, mas na verdade, quem está acima deles, eles têm uma legião, um principado ali que está comandando esse principado. Eles são, Jesus diria, nenhuma autoridade vocês dois têm se não fosse dado do alto, que aqueles estão acima de vocês. Bem claro. Tenha dúvida disso. Quem quiser crer, creia. Quem achar que isso é ideologia, ache o que você quiser. Mas um dia saberão. Aquele doido lá tinha razão. Ou o falecido tinha razão. Uns que são mais novos, possivelmente vão dizer, aquele falecido eu vejo que ele tinha razão. Aí não adianta mais, né? Aí não vai adiantar mais, com certeza não. Bom, mas então voltando à questão, para dizer que a maior ira de Deus é contra os religiosos. Toda a vida, todo o tempo.
A ira de Deus se manifesta contra os religiosos, contra aqueles que usam do seu nome. Por quê? Porque esta é uma obra satânica. A obra satânica é transformar essas pessoas que se dizem crerem nele, em transformar elas nos maiores representantes do mal. Porque daí não tem coisa melhor. Como uma tática de guerra é infiltrar inimigos na trincheira. Não tem o que dê mais resultado do que colocar inimigos na trincheira. Sabe o que é inimigo na trincheira? Então é ali colocar os inimigos, ali na trincheira, porque a trincheira é um lugar que os soldados estão protegidos dos ataques terra a terra e até muitas vezes do ataque aéreo. Tem que largar a bomba exatamente em cima da trincheira, onde eles estão entrincheirados, está nesse valo profundo que eles ficam ali protegidos e eles conseguem se proteger e atacar. E ali, então, é um lugar bem difícil de combater o inimigo. Então, colocar inimigo ali dentro, se fazendo de amigo, é o melhor jeito. É o melhor jeito, com certeza. Então, porque como inimigo não vai entrar ali. Ele será eliminado, identificado e eliminado. Mas se ele apresentar como amigo, com as roupas dos soldados, o mesmo uniforme, falando a mesma língua e penetrar na trincheira, eles vão conseguir então matar, entrar numa luta corpo a corpo, pega de surpresa o adversário e elimina. E assim também são essas crenças. Se fazem de amigo, usam o nome de Jesus, usam muitas coisas, palavreados, fazem a leitura, pregam, como eu já disse aqui. Eu conheci muitos pastores que eles verdadeiramente eram lobos treinados. Lobos treinados. Impressionante. Então o lobo treinado, ele supera o cordeiro. Eles conseguem chegar, vamos dizer assim, nessas igrejas neopentecostais aí, eles conseguem chegar a regionais, a bispos, porque eles são muito astutos. Eles são astutos e não têm escrúpulo. Eles não têm. Eles olham nos olhos com firmeza, com convicção. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para abençoar. E ali, aquele que já está meio vacilão na fé, aí ele acabou aquela fé que ele carregava, que até era mais santa que aquele do pregador. Mas o pregador consegue suplantar essa fé que ele tinha e imprimir a dele agora. E aí tira tudo e faz ele então 2 vezes mais filho do inferno do que este pregador, com certeza. Porque não tem jeito. Quem é filho de Deus vai fazer filho de Deus. É um ditado que também se diz há muito tempo: ovelha gera ovelha, lobo gera lobo. Então quem é filho do inferno vai gerar filho do inferno, pior do que ele. Quem é filho de Deus vai gerar filhos de Deus. O que é muito difícil. Por quê? Porque, veja, quantos Jesus gerou? Muito poucos. Muito poucos. Ele chegou a chorar, se entristeceu profundamente, porque ele viu que não conseguia gerar filhos. Com todo o amor, com toda a sabedoria, com toda a direção do Pai, ele viu a dificuldade que é gerar filhos para Deus e a facilidade com que é gerar filhos do inferno. Que já foi dito, todos nascem filhos, na verdade, do inferno. Todos nascem. Todos. Por isso ele diz, tem que nascer de novo. Essa velha natureza tem que ser eliminada. Como eu estava dizendo antes, na última live. Até falando da onça, eu disse que a onça atacava os filhos da chita. A chita nem sabe que existe onça, nem a onça sabe que existe chita. A onça das Américas, aqui principalmente da América do Sul e Central, está mais resumido aí no Pantanal agora, né, Mato Grosso, e a chita da África, daqueles países africanos, nem em todos eu acredito, mas eu disse que então, mas se também tivesse acesso, possivelmente, se colocarem por perto, vão fazer a mesma coisa, claro que vão. Então observem que o ser humano, enquanto ele nasce,
como um animal que é, ele também é isso. Ele é um predador do seu semelhante. Ele é um predador do seu semelhante, só porém, claro, de maneira mais sofisticada, delicada. Mas já disse aqui, vocês podem conferir no Salmo 14, o Salmo 53 diz que então o salmista, pelo Espírito do Senhor, diz que esses homens devoram o povo de Deus, devoram os pobres, os fracos, como quem come pão. E alguém já disse que o homem é lobo do próprio homem. E é. Então, veja, ele procura tirar proveito de todas as formas da força do outro. Se apossar da força do outro. Dominar o outro. Porque o outro passa a ser fonte de lucro. Isso também tem uma passagem que dá para interpretar assim, quando Jesus vai curar um cego. E ele, não lembro bem agora essa passagem, faz tempo que eu não leio ela. Mas diz lá então que Jesus parece que passou lodo nos olhos dele e disse, vês agora? E ele disse, vejo os homens como árvore. Aí ele passou novamente, e agora? Não, agora eu vejo como eles são. Como, quer dizer, dá para interpretar assim, vejo o homem como árvore, podia dizer, eu vejo como um objeto que o homem usa a árvore para fazer fogo, para fazer casa, para se utilizar dela. Dá para interpretar assim. Vejo o homem como algo a ser explorado, algo para me beneficiar. Então observem que, na verdade, o ser humano nascido de Deus, ele é o contrário. Ele não vai mais se utilizar dos outros, agora ele passa a servir os outros. Ele passa a ser casa para os outros. Ele passa a ser força para os outros. Ah, mas e qual é o problema então? Qual é o problema então? Se ele vai me servir igual, como uma conversa que até acho que aconteceu. Estavam numa fila assim para o almoço, e aí aquele que estava eminentemente na frente do que estava atrás, ele pegou o maior bife, o bife mais bonito, e o outro que estava atrás reclamou, mas o que tu não aprendeu o evangelho que diz que é para pegar o mais feio e deixar o bonito para o outro? Ele disse, pois é, eu já peguei porque tu ia deixar para mim se eu tivesse no teu lugar, então eu já peguei ele antes. Tu ia me dar mesmo. Olha bem a astúcia. Então, se eu tenho que servir os outros, qual é o problema de fazer o outro me servir? Qual é o problema de eu fazer ele me servir? Então eu estou abençoando ele. O rico lá abençoou aquele Lázaro lá. O rico abençoou o Lázaro, porque ele não deu nada para o Lázaro. Deixou o Lázaro morrer à míngua, de fome. E aí o Lázaro foi para o céu. Então ele abençoou o Lázaro. E ele se amaldiçoou para abençoar o Lázaro. Estão vendo o raciocínio? Como dá para jogar as pedras? Então é bom que os ricos sejam gananciosos, porque daí eles geram bastante miserável para o céu. Eles geram bastante Lázaro. Não é assim que está escrito? Né? Que os Lázaros serão salvos e os ricos vão se perder. O apóstolo Paulo mesmo não fala que, graças à dureza do coração dos judeus, que os gentios, os pagãos, então foram alcançados? Viu? Então, os judeus fizeram uma coisa boa, matando Jesus, porque daí, veja, o apóstolo Paulo chega a dizer, bom, bendito pecado, e alguns já disseram, né? Bendito pecado que nos trouxe o grande Salvador. Olha as conversas. Entendeu? Então, foi bom que eles rejeitaram a Jesus, porque daí outros puderam ser alcançados. Veja como esse raciocínio aí, ele confunde muita gente. Né? Por isso eu tenho dito, e algumas pessoas possivelmente têm se escandalizado, que quando a pessoa diz assim, Jesus morreu para nos salvar, Jesus é nosso Salvador, Jesus morreu por nossos pecados, Jesus deu a vida por nós, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é alegria, não disse nada. Não disse nada. Por quê? Porque isso é uma palavra vazia hoje. Vazia. Aí certamente muitos se escandalizaram. Onde é que você viu? Isso é uma blasfêmia. Isso é heresia. Observe na prática. Quem está falando isso? E olha as atitudes deles. Vê que importância dão para essas palavras.
Que significado representa para eles? Tem na vida deles? Nenhuma. Eles continuam amando o dinheiro e explorando os outros. Entendeu? Continuam amando o dinheiro e explorando os outros e falando isso. Porque isso é uma palavra doce. Entendeu? Qualquer um aceita. Tem mal nenhum. É mesmo, morreu pro nosso pecado. Que maravilha. Isso também fazem a imagem de Maria, uma madame, e os pobrezinhos aceitam e se identificam com ela. Eu quero ser rico para ser igual, ela se vestir igual. E justifica tudo. Justifica tudo. Tá ali. É de pobres e ricos. Tem muitas músicas do mundo aí que cantam sobre isso. Muitos cantam sobre isso. Falando então desse Deus que acolhe todo mundo, que é das favelas, que é das mansões. Essa noite feliz, esse cântico dos católicos. Noite feliz, isso aí todo mundo adora e se embala. E a injustiça campeando solta. A mentira, terrivelmente. Então volto a dizer, elegeram um homem aí baseado na mentira e na morte, na tremenda injustiça, numa injustiça gritante, horrível, mas está adaptado. Estão todos silenciosos e todos concordando. Nem tem sensibilidade. Mas eu estou intrigado, pastor, porque aquela história ali de dizer o que leva os católicos, os cristãos, o que leva os cristãos a serem 2 vezes mais filhos do inferno do que os outros? O que leva? Se eles não ensinam a fazer o mal, se não me esclarecer isso, eu não vou para frente. Eu estou trancado ali. Pode falar, não estou escutando mais nada. Tem gente que é assim, sabe? Não escuto mais nada agora. Eu estou encucado com essa história aí. E se não me explicar direitinho, vamos te ouvir outra hora. Como disseram o apóstolo Paulo lá em Atenas. Sobre a ressurreição, vou te ouvir outra hora. Esse tagarela aí é mais um. Tchau. Bem assim. Não tem importância. Jesus já disse, se vocês são filhos de Deus, vão me ouvir e vão se alegrar. Mas por que vocês se raivaram contra mim e querem me matar? Porque vocês não são filhos de Deus. Por que vocês não entendem a palavra de Deus? Porque não são filhos dele. Por que tem dificuldade e não consegue? Porque não são filhos. Isso é só revelado para os filhos, com certeza. E aí que está. Então veja, o segredo primeiro é este. Eu preciso me tornar filho de Deus. Porque se não for filho de Deus, não terá acesso aos ensinamentos de Deus. Não tem. É como um aluno que não se matriculou e quer ir assistir aula. Vai assistir? Não vai. O teu nome não consta aqui no livro de chamada. Eu vou trabalhar numa firma, chega lá, o que tu veio? Bom, já nem entra. Nem entra. Mas que deu o teu crachá, quem é tu, já vai ser barrado ali. Eu vou pro quartel, vou servir o quartel, mas tu passou nas provas aqui, enfim, todo o procedimento que é necessário para ingressar? Não, então não tem. Não tem como servir o exército, servir qualquer corporação aí, mas nem no CTG, nem num clube tu entra. Não entra. Aquele clube fechado, agora aí tem as redes sociais também. Tem certos grupos aí que tu não entra, não, e tem que ter uma senha ali, uma coisa, para senão não entra. E no reino dos céus, todo mundo acha que tem direito. E todo mundo tem palpite para dar. Isso já foi dito. Contra o médico, ninguém discute sobre saúde. Dificilmente algum petulante vai querer debater com um médico sobre saúde. E contra engenheiro também, alguém citou, isso é verdade. Ninguém rebate engenheiro. O cara que é engenheiro, ainda mais se tem um certo tempo já de trabalho. Só um nécio mesmo para querer saber mais que o engenheiro. Mas a princípio ele tem que saber, né? E agora com religião, não. Religião, todo mundo é religioso. Que nem futebol dizem por aí, né? Todo mundo é juiz de futebol. Cada um torcedor ele é juiz também. E sabe mais que o juiz. E sabe mais que tudo. Ainda mais para defender o time dele. Paixão é terrível. Paixão é terrível. Cega os homens. E deixa uns monstros, com toda certeza.
Bom, mas então eu estou dizendo isso para falar que ser filho de Deus não é quem quer. Opa! Que história é essa? Não está escrito em Romanos 9? Não depende de quem quer e de quem corre, mas depende de quem o Senhor Deus usa de misericórdia. Ah, bom, pastor, agora entendi. Então nem adianta nós ir atrás. Se Deus não quiser, não adianta eu insistir. É quem Ele quiser. Quem Ele quiser, com quem Ele quiser usar de misericórdia. É. Mas Ele não usou de misericórdia com todos, está escrito. Que Ele ama todo mundo. E que Ele é misericordioso, infinitamente misericordioso. É o que muitas pessoas estão fundamentadas. Nessa grande misericórdia. E por isso eles acreditam que podem viver do jeito que vivem. Logrando, explorando, gananciosos, orgulhosos, vaidosos e todos esses estigmas da carne que se salienta e se sobressai. Eles acreditam que tudo isso é nada. Então veja, mas qual é a maldade? Aí porque está julgando. Isso está julgando as pessoas. Isso está escrito, não julgueis. Esses mesmos que dizem não julgueis são os que mais julgam. Os que mais julgam, e tanto que julgam que chega a julgar até o pregador. Até o pregador lhe julga. E não raro, já é prática disso, dizerem, esse aí é um falso profeta, esse aí é um anticristo. E também aqueles que dizem, morreu, foi para o céu. Isso também é julgar. Assim como eu não posso julgar ninguém para o inferno, também não posso julgar para o céu. Não é? Com certeza. Mas daí não tem mal. Como que não tem? Se vou botar uma pessoa má junto com as boas, você acha que Jesus morreu de graça, sofreu em vão por bobalhão? E os discípulos também levaram aquela vida que levaram por nada? Agora qualquer um não faz nada aí, vive como vive, odiando, logrando, explorando e vai para o céu. Vai merecer a mesma honra do outro? Isso não é uma agressão tanto quanto? Com toda certeza. Veja que chega a estar escrito assim, que Deus não condena o justo com o perverso. Não condena. Mas também não põe o perverso junto com o justo. Não põe, com toda certeza. Não vai pôr. Então eu me lembro que na igreja católica muitas vezes morria uma pessoa lá que nunca botava os pés na igreja. Que nunca ajudou ninguém, que nunca fez nada por ninguém, não sei por ela mesma, e veja lá. Ou até pior do que isso. Conhecido da região, todo mundo sabia que é uma pessoa de má índole. Aí morreu na hora das preces, para que a fulana onde ela esteja, interceda por nós. Lá junto de Deus. Aí está botando a pessoa... Quem está ouvindo ali, por que eu tenho que ler evangelho, por que eu tenho que ir em missa, por que eu tenho que participar se essa pessoa que nunca participou está no céu? Então é tudo conversa mole. Tudo conversa mole, que nem o espiritismo. Para quê? Se eu acreditar no espírito, vai acontecer isso. Se eu não acreditar, vai acontecer isso. Está tudo escrito, tudo pronto. Tudo explicado. Então não tem razão por que participar. Só um julgo a mais sobre as costas, e tanto que já tem, botar mais outro. Da crença, da religião. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Negócio então, como dizem, eu vi a minha vida, não vou atrás desses doidos aí. Eles vivem brigando aí, eu não quero saber disso. Eu vou tomar minha cervejinha, comer minha carne com minha família. E depois vão querer que eu morra e tudo bem, que queira. Eu também já quis que meu sogro morresse, eu quis que o meu pai morresse, eu quis que meus irmãos morressem para me ficar com a herança. O que tem se eles fizerem também igual? Quem vem de trás toca para frente. É o ditado? Eu vou vender por preço que eu comprei. Se eu sou tratado assim, eu vou tratar assim também. Se falam mal de mim, eu vou falar mal dos outros também. Não é assim que dizem? E muitos se conformam e se consolam com isso. E buscam a proteção nas armas, na mentira, no engano, no engodo. É isso que o mundo faz. É isso que o mundo faz. E não vivem bem, como dizem, bem, sim, muito bem. E são tidos como benfeitores. Os que mais exploram, mais logram, mais mente, são tidos como benfeitores ainda, como espertos, como vivos, como inteligentes, como trabalhadores.
Assim são identificados e se tornam grandes e admirados pelos homens. Se tornam modelo dos homens, não é assim? Por isso que Jesus falou, então, eu não vou citar a passagem, eu vou citar agora assim, Jesus falou. Se você acha que não, leia os evangelhos, guarda essa palavra, Jesus falou, e leia os evangelhos, você vai ver lá. Eu não vou citar a passagem para ninguém se confundir. Ah, mas eu quero que cite. Leia, tu vai encontrar lá. Tem memória boa? Leia. Ele disse, tudo aquilo que é grande para os homens é abominação para Deus. Eu sei onde é que está essa passagem, exatamente, mas não vou citar. Tudo aquilo que é grande para os homens, entre os homens, é abominação para Deus. Então, se ser rico, cheio de dinheiro, ter carro lindo, maravilhoso, uma mansão, não sei o que, isso é grande, para Deus é abominação. Quer dizer, é pior, é uma das piores coisas para Deus. É uma ofensa terrível a Deus. Bom, pastor, eu já não estava entendendo mais nada agora de uma vez. Então, acabou. Não escuto mais. Porque onde é que você viu uma coisa dessa? Você estimulava a vagabundagem, a vadiagem. Então, se você ouvir Jesus dizer, trabalhai não pelo alimento que perece. Que Jesus falou isso? Sim, falou. Então eu não creio mais nele. Você nunca creu. Quem se escandaliza com as palavras que eu estou dizendo, porque nunca creu, não conheceu e nem, possivelmente, nunca conhecerá. Nunca conhecerá. Por isso ele disse, se as minhas palavras vos escandalizam, ele disse, significa que vocês não são de Deus. Vocês não são das minhas ovelhas. E felizes aqueles que não se escandalizarem de mim, ele disse. Mas ai daqueles que se escandalizarem, como ele disse, que não me tiverem como pedra angular. Porque ele disse que sobre estes cairá essa pedra angular. Essa pedra cairá sobre eles e não vai sobrar mais óleo nem pó. Que enrascada nós estamos metidos. Que enrascada nós estamos. Os maus estão metidos numa grande enrascada. Por isso está dito que o dia do juízo será terrível, sem nenhuma misericórdia. Por isso que ele disse que virá como um ladrão. O ladrão tem misericórdia? Se ele tivesse misericórdia, não seria ladrão. Ele não seria ladrão. Ele não viria para matar, roubar e destruir. Mas ele não tem misericórdia. Esses que estão no governo hoje têm misericórdia? Não. Estão fugindo agora para os Estados Unidos, que é outro lugar do antro. Lá é a sede, né? Lá é a sede do principado. Hoje é. Só que eles dizem que é a Rússia, eles dizem que é o comunismo. Claro que eles têm que colocar, se projetar em outros. O que eles são, eles botam nos outros. O mal, o demônio é isso. Eles acusaram Jesus de todo o mal do que eles eram. Eles se projetaram em Cristo Jesus. O mentiroso, o enganador, o perverso, ele se projeta no outro. Ele fala daquilo que ele é. Ele põe no outro. E ele consegue, porque a imprensa dele, a Globo é dele. A Globo conseguiu botar nos outros o que eles são. E está aí os frutos. Mas as pessoas nem os frutos conseguem conceber. Por isso ele disse que aqueles que comem esses frutos morrerão. Vão morrer de ódio, morrer de raiva, morrer de inveja, morrer de tudo que não presta. Porque estão se alimentando do fruto da mentira e do ódio e da morte. Este é o alimento. Por isso disse que esses chocam ovos de serpente, de víboras, e descascam serpente. Se quebrar, sai uma serpente dali. E quem comer morre. Esses ovos. E está aí a sociedade que estamos vivendo. Como diz o mundo, está em cima de um barril de pólvora. Qualquer hora pode explodir. Já tem bombas fabricadas para destruir o mundo. Uns 20 anos atrás já dizia que dava para destruir o mundo 7 vezes. Pelo arsenal que existe já, que os homens criaram. 7 vezes significa, como já disse, é um número que não é quantidade, mas é totalidade, quer dizer, pode eliminar até as baratas, que diz que as baratas são as últimas a morrer, né? Acredito que porque elas vivem rastejando, né? Estão impregnadas nos lugares mais escondidos, né?
nos esgotos e tudo mais, então ali possivelmente todo o gás ele tende a subir, né? E pega menos certamente ali, então haverá chance de vida para os ratos, para as baratas, mas para o ser vivo, o ser humano principalmente. Bom, eles fazem para destruir quem? O ser humano. Aqueles que Jesus mandou amar. E o mundo insiste em odiar. Mas daí é o Evangelho de João. Só que as pessoas não pensam que o mundo é tão mal assim, elas acreditam que o mundo é bom. E que as pessoas são boas e que ela é boa. Os outros até são mal, mas ela se tem, todos se tem por muito bom. Todos se tem por muito bom. Muito bom. O maior algoz, todos eles se justificam. Pode entrevistar um ladrão, um assaltante, criminoso, bandido, da pior espécie. Ele tem um monte de argumento para dar. E aqueles que não têm, tem um advogado que vai defender eles com um monte de argumento que, meu Deus. Como esses aí. Como desses grandes ricos aí. Esses grandes ricos. Esses não. Entendeu? Esses não. Esses conseguem fazer tudo e tem quem os defenda. Eles têm a imprensa que fala a favor deles, no meio de comunicação, porque é deles também, né? Eles que pagam, eles que pagam. Eles que do dinheiro que eles tiram dos outros, eles então têm para comprar a imprensa e para mentir para os próprios que trabalham para eles. É coisa terrível. Para mentir e manter eles iludidos, acreditando que estão fazendo uma grande coisa. Que são benfeitores da humanidade. Por isso eles não raro tá aí, né? Os bustos dele nas praças, nome de cidade, nome de tudo que é obras que esse mundo apresenta, como está escrito. Maldito o homem que acredita no homem, que confia no homem. E maldito é esses que acreditam no homem, no poder do homem e dão poder ao homem. E não dão poder a Deus. Mas fica no ar. Fica no ar aí, vou encerrando aqui. De tarde nós vamos continuar com a graça de Deus, 2h30, ou 14h30. Então veja, nós vamos continuar. E você vai pensando aí o que leva então os religiosos, esses que então eram para ser filhos de Deus, se tem por filho de Deus, e Jesus diz que eles são filhos do diabo e são 2 vezes mais merecedores do inferno. O que os torna desse jeito? E que pode deixar muitas pessoas resistentes a procurar então crer em Jesus, porque, bom, eu estou sujeito a me tornar filho do inferno 2 vezes pior. Muda muito, né? Não sei o que muda, né? Tá perdido, se 2 vezes ou 3 vezes, certamente o castigo é muito maior. Para ver que ainda dentro do castigo, tem um pessoal que... tem um ditado que diz, nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Então, possivelmente, pode sim. Então, por isso, há de se pensar, e já foi dito muitas vezes, nós temos diante de nós só uma fresta, e uma fresta muito estreita, e não tem jeito. Não podemos renegar e reclamar e achar ruim. Temos que ficar felizes porque ainda tem uma fresta, porque diante de muitos realmente está uma porta larga. Está muito larga a porta para eles, está uma beleza, mas essa porta larga tem um fim terrível. E para nós, então, é oferecida essa porta muito estreita, estreitíssima, que ninguém se passa ali, passa nessa porta sem se ferir muito, sem se machucar, sem fazer violência. Tá ou não está escrito? Sem fazer violência. Os violentos se apoderam do reino, que faz violência contra si, contra os outros não sabe fazer. E faz. Querendo ou não, fazem. Agora, os valentes para Jesus são aqueles que fazem violência contra si mesmo, mas para serem justos, para serem verdadeiros, para andar com Ele. Porque se não fizerem violência, não poderão entrar. Então, cada um examine seu procedimento. Veja como é que você está sendo como marido, como você está sendo como esposa, como você está sendo como filho, como você está sendo como vizinho, como trabalhador, como empregado, como patrão. Cada um como está, examine-se a si. Se você está mais para a porta larga ou mais para a porta estreita. Mas não vá para os teus critérios. Por isso tem que ir para os critérios do Evangelho. Se não tiver essa pedra angular, esse metro, essa medida de comprimento, ou pode usar outras também de peso e de potência, de capacidade, não vai conseguir. Se não for pela direção do Espírito de Deus, a pessoa vai ficar enganada, vai se achar a pessoa mais justa do mundo. E ela vai se oferecer como modelo. Muitos fazem. Por que não fazem como eu?
Tem gente que diz direto. Tem uma música que diz aí, um hino aí das igrejas, né? Campeão, vencedor. E fala em vitória todo dia. Todo dia. Tem uma igreja até tem um nome, né? Vitória em Cristo. De porquê? Nike, palavra grega, desse tênis aí que é Nike. Nike quer dizer vitória, né? E de fato, para esses capitalistas aí é vitória, porque vende que nem água, né? Eu estava vendo outro dia 1.500, em promoção um tênis. Que tal? Para quem é pobre, o salário dele não dá para comprar um tênis, mas para quem logrou muita gente e continua logrando, isso aí é troquinho, baratinho, carinho, qualquer coisa, misericórdia, entendeu? Bom, mas ficamos por aqui e que esse domingo, esta manhã e essa conversa então tenha te deixado muito intrigado mesmo. Oxalá que o Espírito de Deus então tenha te tocado profundamente para despertar desse sono e sair das garras do inimigo e escapar de se tornar um filho do inferno. Misericórdia. Ou permanecer sendo. Está aí a chance que o Senhor Deus nos oferece. E aí sim podemos entender o que é misericórdia. O que significa a misericórdia de Deus? Já foi dito outro dia. Sem arrependimento não tem perdão. Não tem misericórdia, não tem perdão, não tem graça nenhuma que sirva. Não existe graça. A graça, o perdão, a misericórdia são para aqueles que se arrependem. Os espíritas dizem que não tem que se arrepender, já falei disso, né? Sem arrependimento não há perdão. Porque ele disse textualmente, parem de chamar Jesus de mentiroso. Não estão chamando Jesus de mentiroso, é os homens que escreveram. Sim, foi o que disseram para Jesus. Ele disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas no meu Pai. Quem duvida de mim, não duvida de mim, mas do meu Pai. E depois ele disse para os discípulos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, a mim rejeita meu Pai. Mas então veja, examine-se a si mesmo como está sendo o seu procedimento. Como vizinho, como colega de trabalho, em todo o seu agir, em todo o seu proceder. Você está sendo um ser humano qualificado? Ou é um filho do inferno disfarçado, camuflado, escondido, cheio de esperteza, né? Eu era criança e tinha um texto que dizia assim, desenho de urubu, dizia a esperteza do urubu. A esperteza do urubu. Então esse mundo ele está muito baseado em cima da esperteza uns dos outros. Para suplantar, para enganar o outro, para dominar o outro, para vencer o outro, para tirar proveito para si. E Jesus veio e ensinou bem o contrário. Veja quem você está seguindo. Veja quem. Se é, então, o pai da mentira, ou se você quer servir a Deus, o Pai das luzes, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, pela direção do seu Espírito. Amém? Medite nisso. E se você conseguir meditar e se aprofundar, certamente, de tarde será de grande proveito à tarde. Para refletir, para meditar e continuar nessa reflexão, no despertar. Ou vou usar de fé e acreditar que muitos, então, possam despertar e outros então, se firmar cada vez mais. Que já tenha havido, já tenha ocorrido o despertar e que venham sendo alimentados. Mas examine seu procedimento, fundamentar no Evangelho. Porque todo mundo diz que é um homem perfeito. A mulher perfeita, o errado são os outros. O problema é os outros. Essa é a conversa do mundo. As conversas dos filhos do diabo. Ele é o melhor que tem. Com certeza. Só os outros que estão errados. Quando continuar assim, Deus está longe. Muito longe. E essa pessoa se distanciando dia após dia. Com toda certeza. Pai querido, santo e amado, que essas palavras, ó Altíssimo, realmente vieram do teu Espírito para o despertar, para o quebrantamento, o arrependimento, para uma retomada de uma vida inteiramente nova, de uma história de amor com o Senhor,
de uma vida de discípulo, discípulo que ama e quer amar intensamente o seu mestre, imensamente, porque o mestre não precisa do nosso amor, mas nós precisamos amar a ele. Amar e amar muito, como ele diz, e amar de todo o coração, porque esta é a salvação, este é o bem supremo, esta é a sabedoria. É assim que nós temos que andar. E esses então que verdadeiramente honram o Senhor, esses que adoram em espírito e verdade, como o Senhor nos pediu. Que assim seja, ó Deus, para a sua grande glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Cristo Jesus nosso Senhor, a Ele, a quem, então, pertence o domínio, o poder, a honra e a majestade para sempre. Amém. Um abraço e até às 12h30.